Olá, meu nome é Denise Nunes Faralli, sou advogada, atuo na área da família e sucessões e tenho ultimamente me dedicado a disponibilizar para as famílias o sistema de holding familiar por ser um excelente instrumento que nós temos à disposição das famílias hoje em dia. O que eu vou fazer aqui nesse vídeo é trazer para você demonstrar de forma bem didática a grande diferença entre o inventário e a holding familiar. Então, de início é importante dizer que o sistema de holding familiar, na verdade, ele, além de organizar o patrimônio, ele substitui a necessidade do inventário quando uma pessoa que possui bens falece. Então, para você que possui bens, você monta, né, constrói essa holding familiar e dentro dela, além de organizar o seu patrimônio, você já deixa determinado como será a sucessão dos seus bens. Então, com isso, com o seu falecimento, não vai ser necessário o inventário dos bens, não vai ser necessário fazer esse processo judicial, porque os bens passarão automaticamente para os seus herdeiros na divisão que você determinar. Então, o que acontece hoje em dia, com a maioria das pessoas, porque são raríssimas as famílias que possuem holding familiar, é a necessidade de fazer o inventário. E o inventário, o que faz com os herdeiros? Na verdade, ele rebaixa os herdeiros de padrão social, uma vez que, muitas vezes, é necessário se desfazer de algum bem da herança, né, que está em inventário, para poder custear esse inventário, com os custos do imposto, que é altíssimo, sobre os bens que estão sendo inventariados, além das custas de cartórios, de registro de imóveis, os outros cartórios que precisam ser providenciadas certidões para fazer esse processo, e como também os honorários advocatícios, que geralmente são altos para o inventário, ainda mais quando ele for litigioso. Então, além de todos esses gastos gigantescos que existem que são necessários para o processamento do inventário, ainda tem o grande desgaste familiar. Na maioria das vezes, há um desgaste familiar tremendo, brigas infindáveis por causa da divisão, né, de não há concordância da divisão dos bens, isso acaba até afastando muitas famílias, e o que é muito triste também. Então, você não precisar, a sua família, seus herdeiros, seus filhos não precisarem fazer o inventário dos seus bens, é algo assim realmente que traz um benefício muito grande para essa família e vai trazer paz de espírito para você, você ter adotado esse sistema de holding familiar antes de seu falecimento, porque vai estar tudo já determinado, não vai trazer maiores dores emocionais e nem problemas financeiros para os seus herdeiros quando do seu falecimento, quando da necessidade da transmissão dos seus bens para os seus herdeiros. Então, a melhor forma de eu demonstrar para você as vantagens da holding familiar é demonstrando em números isso. Então, é isso que eu vou fazer aqui nesse vídeo, para que você tenha a real dimensão das características da holding e dos benefícios que ela traz. Tá? E o que eu vou fazer, eu vou tomar como base uma família que tenha um imóvel que foi adquirido, que quando foi adquirido, ele valia R$300 mil, e que hoje valeria, supondo que hoje fosse tendo a necessidade de abrir o inventário hoje, porque os patriarcas faleceram, né, um exemplo só, então hoje valendo R$1 milhão, então seria esse imóvel adquirido por 300 mil, que hoje, em valores atuais, vale R$1 milhão. Então, é um exemplo muito simples, e aí você consegue já adaptar à sua realidade, já ter mais ou menos uma dimensão de valores dentro da sua realidade patrimonial. Então, eu vou dividir aqui com você a tela essa planilha para você ter uma noção. Então, por exemplo, neste caso aqui, como eu falei, o bem foi adquirido por R$300 mil, então, está aqui que o valor, então você tem no valor no imposto de renda declarado como R$300 mil.
Porém, a base de cálculo para esse inventário será de R$ 1 milhão, porque no caso de inventário, seja ele judicial ou extrajudicial, amigável ou litigioso, os bens que compõem o patrimônio desse falecido, eles tomam como base o valor atual dos bens. Então, nesse caso, o valor atual é de R$ 1 milhão. Então, a base de todo o cálculo será em cima desse R$ 1 milhão, que é o valor do patrimônio aqui, que a gente está ficticiamente tomando como base para esse inventário. Então, supondo que ele seja feito de forma consensual em cartório. Então, assim, as despesas do cartório vão gerar em torno de 5% sobre o valor dos bens. Então, seria de aproximadamente R$ 5 mil para você fazer amigável no cartório, que é a forma mais rápida, hoje em dia, para poder fazer, e tem que ser amigável para poder fazer o inventário. Então, vamos tomar como base a melhor forma, para você já ter uma ideia daqui, da grande diferença que traz a ROD, porque se for litigioso, os valores são muito maiores. Mas, vamos lá, as certidões que são necessárias para fazer o inventário, vamos dizer que vão gerar em torno de R$ 2 mil esse gasto, e depois o cartório de registro de imóveis, em torno de 5% também do patrimônio, vai gerar em torno de R$ 5 mil, que é quando, ao final do inventário, quando já foi feita a divisão dos bens, esses bens têm que ser levados, vamos supor, esse imóvel aqui, tem que ser levado ao registro de cartório de imóveis, essa escritura de inventário, para poder passar, registrar em nome dos herdeiros agora. Então, transferir esse imóvel do nome do falecido para o nome de seus herdeiros. Então, vai ser esse custo em torno de 5% do valor do bem, que também fica R$ 5 mil. O imposto causa-mortes, aqui no caso de São Paulo, a alíquota é de 4% sobre o valor do bem, do valor atual, então fica em R$ 40 mil. Esse imposto, ele é de, no máximo, 8% aqui no Brasil, hoje em dia. Então, vai depender de cada estado. Ele pode chegar a esse máximo de 8%. Aqui em São Paulo, é sempre 4%. Então, tem estados que adotam uma tabela progressiva, outros também, como São Paulo, já uma alíquota fixa, enfim. Então, aqui no exemplo de onde eu estou, é de 4%. Os honorários advocatícios para esse caso, assim, no meu escritório, seria de R$ 30 mil, mas aí também, isso seguindo uma orientação da tabela de honorários da Ordem dos Advogados, mas que também pode variar para mais ou para menos, dependendo do escritório de advocacia. Então, aqui eu estou dando um parâmetro no caso do meu escritório. Então, esse total aqui de despesas chega em R$ 82 mil. Porém, uma família que tem um patrimônio, né, de um imóvel que valha R$ 1 milhão, dificilmente, geralmente, não tem esses R$ 82 mil em mãos, em dinheiro, para poder custear esse inventário. Então, muitas vezes, o que acontece, que não é uma ficção, é realmente real isso, é que há necessidade de, antes de terminar o inventário, fazer a venda do imóvel, por meio de autorização judicial, para poder custear esse inventário, para poder registrar isso tudo e passar o patrimônio do falecido para seus herdeiros. E aí, quando você vende um imóvel que ainda não está inventariado, o que acontece é que o comprador não tem uma garantia, ele não tem uma segurança, né, nessa compra e venda, assim, não é imediato, porque você não pode passar imediatamente a escritura, porque ainda não foi feito o inventário. Você, para ter um atrativo para alguém se interessar em comprar esse imóvel, você tem que dar um deságio. Isso é o que tem que acontecer, porque ninguém compra um imóvel sem nenhuma vantagem econômica se ele não pode passar imediatamente a escritura. Então, com base nisso, a gente vai considerar necessário para essa família pagar vender com deságio, e esse deságio gira sempre, a praxe de mercado é que gira em torno de 20% menos. Então, aqui já a diminuição, então o valor do imóvel, que era de R$ 1 milhão, passa a ser R$ 800 mil para a venda. Supondo que essa família tenha conseguido vender esse bem,
o que acontece? Da diferença, né, na hora da venda, você já vai ser necessário o recolhimento do ganho de capital de 15% sobre o valor entre a aquisição e o valor da venda, né? Então, nesse caso, teria que recolher R$75 mil de ganho de capital, né? De imposto de renda sobre o ganho de capital. Então, isso já é mais um custo. Então, além do deságio do imóvel, né, da diminuição do valor desse patrimônio, ainda vai ter essa questão aqui, esse imposto de renda a ser recolhido. Então, o custo que estava de R$82 mil passa a ser de R$157 mil, né, somando-se a esse valor aqui, esse imposto de renda que foi necessário, que vai ser necessário recolher nesse momento. Então, o que acontece? O saldo final que seu filho vai receber ao final de um imóvel de 1 milhão, ele vai receber R$643 mil, o que fará com que ele não consiga adquirir um imóvel do mesmo padrão, no mesmo lugar, no mesmo bairro, na mesma cidade em que ele morava com você nesse imóvel. Então, por isso que não é absurdo falar que realmente os herdeiros acabam sendo rebaixados de padrão social, né? Porque, olha, veja só aqui a diferença. Nós temos aqui uma perda patrimonial de R$357 mil, quase 40% de perda patrimonial, por ter a necessidade de fazer o inventário, diante desses gastos que são muito grandes para fazer esse inventário. Agora, eu vou te trazer aqui o comparativo com as despesas para você construir a sua holding familiar. Então, vamos começar sobre o mesmo patrimônio, que é R$300 mil. Então, já começa do seguinte: a base para você construir esse sistema de holding familiar vai ser do valor de aquisição dos seus bens. Então, por exemplo, neste caso de uma família que tem um único imóvel, os valores que vão ser despendidos para fazer a holding, será que a gente vai pegar como base os R$300 mil da época da aquisição do imóvel. Então, neste caso aqui, não tem cartório de notas, o que vai precisar são as despesas na junta comercial, que aqui a gente, né, estou baseando um cálculo de R$1.200, uns 3%, para poder registrar a abertura dessa holding, né, dessa empresa, né, na junta comercial, que é onde a gente registra essas empresas para formar esse sistema de holding. E aí, o ITBI não vai ter, aqui nesse caso, não incide ITBI, na maioria dos municípios de São Paulo. Esse ITBI aqui seria no sentido de que, como você está transferindo, é uma transferência de propriedade, então, supondo que, se você vai adotar o sistema de holding, esse imóvel de R$300 mil que está no seu imposto de renda de pessoa física, ele vai passar, a propriedade deste imóvel vai passar a ser da pessoa jurídica, da sua empresa. Então, teoricamente, quando há essa transferência de propriedade, incide o ITBI, que é o Imposto de Transmissão Imobiliária. Neste caso aqui, há isenção, quer dizer, na Constituição Federal diz claramente, tem um artigo que trata disso, que quando há essa transmissão do imóvel da pessoa física para a pessoa jurídica, não incide o ITBI. Porém, alguns municípios têm adotado a cobrança de ITBI, não do valor total, não sobre o valor total do imóvel, mas sobre uma diferença. Então, tem lá um percentual. Então, alguns municípios têm sim cobrado. Aqui eu me baseei pela não incidência, porque é o que a Constituição Federal determina, porém, há municípios que cobram. De toda forma, mesmo que o seu município cobre essa diferença, ainda assim vale muito mais a pena a holding familiar. Nunca o valor vai ser num patamar que cubra, que seja tão grande quanto as despesas para o inventário. Aí aqui as certidões também não vai precisar providenciar nenhuma certidão. O cartório de registro de imóveis aqui vai ter esse custo de mesmo 5%, que no caso, sobre os 300 mil,
que aqui no inventário seria, nesse caso, seria de R$5.000, aqui passa a ser de R$1.500, porque sobre os 300 mil. Então, aqui, essa despesa do cartório de registro de imóveis é necessário exatamente pela transmissão, né, a transferência do imóvel da pessoa física para a pessoa jurídica. Então, o imóvel passa a ser da empresa, em nome da empresa, então, por isso, esse gasto é necessário. O ITCMD, que é o imposto, neste caso aqui, no inventário, é sobre, em decorrência do falecimento, né, da pessoa, e no caso da holding, esses mesmo 4% aqui de São Paulo, que vai incidir sobre os R$300.000, ele diz respeito à doação que vai ser feita das cotas, que você vai fazer a doação das cotas da sua empresa para seus filhos, como uma forma de planejamento sucessório. Isso dentro do sistema de holding é feito desta forma. Então, ele é feito pela doação. É o mesmo imposto, a mesma base de cálculo, mesmo percentual. Então, neste caso, seria de R$12.000 a despesa do imposto de doação, enquanto que no inventário seria contra R$40.000 aqui no inventário, no causa-mortes. O advogado, aqui também, neste caso específico, no caso do meu escritório, seria esses honorários de R$20.000 para esse patrimônio. E aqui vai precisar do contador, o que não precisa para o inventário, então aqui a gente vai precisar de assistência de um contador, que fica na base, assim, o contador que eu costumo trabalhar, a base aqui para essa construção da holding de R$1.200. Então, a conclusão é que aqui nós temos o total que era de R$82.000 de gastos para fazer esse inventário. No caso, para você constituir a sua holding, seria numa holding nessa base desse patrimônio de R$300.000, o gasto é de R$35.900. A diferença já é gigantesca. Outra vantagem, dificilmente você vai precisar vender o bem para fazer isso, né? Quer dizer, a ideia da holding é você não precisar se desfazer de nenhum bem para poder montar esse sistema, o que seria necessário no inventário, para, né, se os herdeiros não tiverem o dinheiro ali para, né, esse gasto, para suportar esse gasto grande aqui do inventário, possivelmente vai ter que ser vendido algum bem. Aqui na holding não, porque os valores são muito menores, e isso pode ser feito de forma planejada, para que você não precise se desfazer de nenhum bem, que esse é o objetivo também da holding. Então, sempre é um valor que acaba se encaixando dentro do seu padrão e você consegue se programar para poder ter esses gastos. Então, aqui não precisa vender nada, não precisa se desfazer do seu patrimônio. Então, já dá uma diferença entre esse gasto aqui, que no total, no caso do inventário, seria de R$157.000, considerando a necessidade da venda desse bem. Aqui seria, então, no inventário seria R$157.000 o total do débito, da despesa, contra R$35.900 da holding. Então, a diferença é de R$121.100 de economia, fazendo uma holding familiar, ao invés de gastar com inventário. Então, e qual é o saldo? São os mesmos R$1 milhão, que é o que equivale à realidade hoje, o valor atual do seu bem, o valor de mercado. Então, os seus herdeiros, né, com o falecimento, considerando que fosse hoje, né, no mesmo momento que a gente tomou aqui como base para fazer o inventário, então, qual seria a perda patrimonial? Nenhum. Então, porque vai passar, você falecendo, seus bens automaticamente são passados para os seus herdeiros e no valor de mercado, ele vai continuar com aquele valor sem perda patrimonial nenhuma. Então, aqui, enquanto os seus herdeiros ficariam com um saldo de R$643.000 do seu imóvel de valor atual de R$1 milhão, aqui eles continuariam com o valor de R$1 milhão. Então, assim, realmente essa é a grande diferença, a grande vantagem da holding familiar, é neste patamar, assim, nessa diferença, você tomando como base esse cálculo que eu fiz para a sua realidade, você tem a real dimensão que, para o seu caso, para a sua família, teria se você adotar o sistema de holding familiar. E para a adoção desse sistema, são necessárias algumas etapas. Então, por exemplo,
o que eu preciso? Aí você me pergunta, né? O que eu vou precisar? Como é que eu dou início a tudo isso? Então, a primeira coisa a ser feita é você fazer uma sessão de viabilidade comigo. O que seria? Onde eu vou analisar a necessidade da sua família dentro da sua realidade familiar, da constituição da sua família, do seu patrimônio. Então, de acordo com cada família, de acordo com o patrimônio e a constituição de cada família, há uma realidade, há uma necessidade dentro desse sistema. Então, a gente chama sistema porque ele pode ser de uma empresa, ser necessário abrir 2 ou 3 empresas, cada modelo, ou mais, dependendo do patrimônio das famílias, então cada modelo traz as suas necessidades, e aí dentro da necessidade da sua família, dentro das características e do que você determinar que você quer para a sua família, que vai ser feito dentro todos esses detalhes que você vai trazer nessa sessão de viabilidade, todas essas informações, aí eu consigo te dar algumas opções de sistemas que melhor que vão se encaixar dentro do que você queira para a sua família, dentro da necessidade do seu patrimônio, e o que vai variar de família para família, de cada um. Então, não é um sistema que é fechado, que é sempre igual para todo mundo, não. Então, depende de cada família. E aí, eu com todos esses dados, eu consigo, então, montar um croquis, que nada mais é do que essa planta baixa que eu te entrego com modelos, com algumas opções de modelos da holding familiar, que melhor vai se encaixar da sua família, e aí eu trago já com todos os custos, de acordo com cada modelo, e ali você já vai saber tudo, o que exatamente você vai gastar e que modelo, e aí dentro da explanação e desses modelos, aí você vai escolher o que melhor se adequa ao que você pretende, e dentro do seu patrimônio, e dentro da realidade, porque algumas famílias têm, inclusive, negócios, outras não. Então, então depende também da quantidade, do volume patrimonial. Algumas são um patrimônio rural, outras não. Então, assim, todas têm as suas características. Então, por isso que é necessário fazer essa sessão de viabilidade, para você trazer para mim, primeiro, todas as informações necessárias, porque sem essas informações eu não consigo saber quais são as necessidades da sua família e qual modelo melhor de holding familiar que vai assistir a sua família e os seus anseios. Então, primeiro tem que ser feito essa sessão, que você pode marcar já através do link que tem aqui embaixo, e aí a gente marca uma reunião virtual, e a gente, com todos esses, e aí a gente vai trocar toda uma ideia, você vai ter que trazer todos esses detalhes, me contar bastante sobre a sua família, sobre o seu patrimônio, e todas as características. Aí, de posse disso, a outra fase, então, seria eu montar esse croquis, esquematizar toda essa empresa de acordo com a sua necessidade, os seus desejos, para aí você adotando, escolhendo qual modelo que você quer, aí a gente passa para a efetivação de estudo, de realmente montar esse sistema de holding familiar. Então, isso é muito importante. Eu acho que essa informação é necessário trazer essa primeira explicação com esses quadros, tal, porque é uma informação que pouca gente tem hoje, porque até então só as grandes fortunas, só os milionários que tinham acesso a esse sistema de holding familiar para evitar o inventário e as brigas familiares e tudo mais. Isso porque aqui no Brasil esse sistema de holding ele existe há pouco tempo, é só há 40 anos que existe, enquanto que no mundo afora já são 3 séculos, há 3 séculos já que tem países já que adotam esse sistema. Então, aqui realmente veio por meio da lei de SA, que tem 40 anos de existência, então é uma coisa realmente muito nova. E agora que nós assim estamos fazendo uma divulgação, tentando trazer essa informação para o maior número de pessoas, para que nós, brasileiros, mudemos de paradigmas, mudemos a nossa forma
de pensar em relação ao inventário, porque o inventário é algo que tem que estar com seus dias contados, até porque esse imposto causa mortes, que aqui em São Paulo é de 4%, ele vai aumentar para pelo menos 3 vezes mais dentro em breve. Então, além, hoje já é algo que é um custo muito alto fazer um inventário e é desnecessário ter que passar por um inventário. Então, você imagina, daqui a pouco tempo, que já estou tramitando esses projetos de lei, para o aumento significativo desse imposto. Então, você imagina o custo disso, como vai ser muito maior e o tamanho da mordida patrimonial que esse imposto vai trazer para os seus herdeiros. Então, é algo que realmente tem que ser divulgado entre nós brasileiros, e essa demonstração que eu fiz aqui te traz a clara dimensão, exata dimensão do efeito patrimonial que traz a holding familiar, em detrimento de você ter que seus herdeiros terem que fazer um inventário que realmente é um peso muito grande para a família.